Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu trouxe um papo mais reflexivo, um papo mais cabeça pra falar com vocês. Eu não trago vídeos aqui na escola porque eu nem posso gravar na escola, mas como já acabou o período de aulas e eu estou esperando pra ir embora, eu decidi gravar esse vídeo. Eu tô aqui na minha sala de aula ainda, tá tudo escuro, apagado, limpinho, eu acabei de entrar aqui, eu nem sei se eu posso ficar aqui, mas enfim, eu tô aqui e eu quero falar com vocês sobre uma coisa muito importante. Não é um tema específico, é um assunto específico que eu quero tratar com vocês, que eu acho que, como parte dos meus vídeos aqui do canal são sobre autoconhecimento, autocuidado, sim, sempre foi meu diário digital, onde eu gravava aquilo que eu sabia que eu precisava fazer. Então, a maioria dos vídeos de autoconhecimento era coisas que eu estudei, que eu precisava praticar, e eu coloquei em prática e me ajudou muito a chegar no que eu sou hoje. Acho que a maioria de vocês sabem, se vocês já estão aqui no canal há muito tempo, que eu estudava em uma escola em que no começo eu tive muitos problemas para adaptar, porque eu tenho essa coisa de mudança, eu tenho muito problema com mudança. Então, assim, eu tive muito problema para adaptar naquela escola, mas a partir do momento que eu me adaptei, foi a melhor escola que eu já estudei na minha vida. E ano passado eu tive uma proposta para estudar nessa escola que eu estou hoje. E, assim, eu não queria sair de jeito nenhum, mas eu entendi que aquela mudança seria boa para mim, em diversos âmbitos da minha vida. Nesse momento, eu decidi que aquela escolha de sair de um lugar que eu estava confortável, do lugar que eu gostava, para ir para um lugar que talvez não seria tão confortável, mas me traria muito mais oportunidades, foi uma questão muito pesada na época para mim. Tava tentando entender quem eu era, tentando entender o que eu queria da minha vida, aí chegou mais isso para acabar com a minha saúde mental. Acredito que essa nossa fase de 18 anos, essa época de transição de escola para faculdade, é uma época muito assim, porque a gente não sabe o que a gente quer, a gente tá na época de fazer decisões muito difíceis. E ainda mais quando você muda de turma logo no terceiro ano. A minha mudança, ela foi um aprendizado para mim que eu posso passar para vocês, que é a gente olhar para aquilo que a gente sabe que vai fazer bem, entendeu? Não é só, eu não vou me sentir confortável, eu prefiro ficar aqui. Não é questão de preferência. A gente tem que entender que mudanças vão acontecer em qualquer ocasião. Então, assim, a gente tem que saber lidar com elas e saber escolher quais mudanças vão acontecer pra ser melhor pra gente. Naquela época eu não queria mudar, eu gosto muito dos amigos que eu fiz lá. Todos os meus amigos são de lá, a maioria deles, lógico que eu fiz amigos aqui. Eu ainda tenho contato com eles, então não foi a mudança de escola que atrapalhou a minha vida. A minha mudança foi baseada naquilo que seria melhor pra mim a longo prazo. Então aqui é uma escola bilíngue, é uma escola que tem uma estrutura muito melhor da que eu estudava. E, querendo ou não, isso é muito importante, porque quanto maior a estrutura, maior o apoio, maior as oportunidades. Como eu tive a oportunidade de vir pra cá, obviamente eu não recusei. Eu não tive como recusar. Eu sabia que aquela decisão ia doer muito, mas eu cheguei no ponto de falar assim, eu sei que vai doer, mas eu preciso pra mim. Eu sempre fui apaixonada por inglês. Eu já tinha uma boa base de inglês, mas eu não praticava. As escolas tradicionais, eles não puxam muito, aqui eles puxam totalmente, as aulas são quase todas em inglês, então eu tenho que escutar, eu tenho que estar prestando atenção no inglês o tempo todo. E meu inglês mudou muito desde que eu vim pra cá, então, querendo ou não, por pior das opções, pior das escolhas que eu tenha feito, alguma coisa já me serviu. O que pesa mais? O conforto que eu tinha, a zona de conforto que eu tava, ou a mudança? Isso é um papo que me assusta muito, porque eu tenho muito medo de mudança. O que tá dando certo não se mexe, essa sempre foi a frase que eu falei, mas nem sempre isso pode acontecer. Às vezes mudar é a melhor opção. É muito bom a gente ver o quanto a mudança às vezes é necessária. A gente fica postergando a mudança, postergando tudo, e a gente esquece que às vezes é a melhor opção. É simplesmente mudar, é simplesmente a gente decidir que talvez valha a pena a gente sair da zona de conforto. A própria Clarice Lispector fala que depois do medo vem o mundo. E é literalmente isso, a gente tá na zona de conforto, a gente tá confortável, a gente não quer mudar por medo. E às vezes é esse medo que nos transforma, que foi o que aconteceu comigo. Foi assim, no começo eu achei que foi a pior decisão que eu tinha tomado na minha vida, mas hoje eu vejo que não, sabe? Hoje eu vejo que foi uma das melhores coisas que eu poderia ter feito, porque me fez evoluir, me fez crescer, me fez sair da posição de vítima e entender que eu não sou uma vítima, que eu estou aqui porque eu preciso estar aqui, porque é a minha obrigação evoluir como pessoa. Ninguém vai evoluir por mim, ninguém vai passar isso que eu tô passando por mim. Então, cabe a mim decidir que irei passar, que irei sair da zona de conforto. Eu sempre falei que eu tenho muito problema com a apresentação de trabalho, com falar em público, com falar com as pessoas. E depois que eu vim pra cá, eu fui obrigada a fazer isso, porque aqui
nessa escola, eles usam um método diferente. Eles usam um método de apresentação, de trabalhos, de projetos. Então, tudo tem que falar, tudo tem que me mexer, tem que me comunicar com outras turmas, falar com os professores, tirar dúvidas. E eu tinha muito medo de falar com as pessoas. E isso não acontece mais, porque eu fui obrigada a fazer isso, entendeu? Eu fui obrigada a sair dessa posição de vítima, de conforto, de não irei falar com ninguém porque eu tenho medo. Eu preciso falar, então eu vou falar. Eu não conseguia pedir ajuda no mercado porque eu tinha medo. Eu não conseguia pedir um hambúrguer no McDonald's. Eu não conseguia entrar numa loja e pagar a minha compra porque eu não conseguia falar com a atendente. Eu num ponto de que eu teria que passar por isso de um jeito ou de outro. Sair da zona de conforto é necessário, na maioria das vezes, porque a gente acha que a gente tá ali naquela bolha, que o mundo tá contra a gente, mas é só o medo. É só o medo tentando impedir a gente de atingir coisas extraordinárias. Independente da crença de vocês, eu acho que nada acontece por acaso, sabe? Eu acho que tudo que a gente precisa passar, os nossos traumas, são coisas que a gente precisava passar, sabe? Pra poder atingir coisas na nossa vida que a gente nunca imaginaria. Se eu não tivesse mudado de escola, talvez o meu inglês não seria tão bom hoje, talvez eu continuaria com medo de falar com as pessoas, talvez eu teria que passar por muito mais dificuldades na minha vida adulta do que enquanto eu passo aqui, porque, querendo ou não, o terceiro ano do ensino médio, a escola, é o nosso aprendizado. A gente precisa passar por algumas coisas agora do que passar depois. Lógico que tem inúmeros contextos nessa frase, nesse tópico, nesse tema, mas a gente não pode esquecer que às vezes a gente tem que passar por um período de medo, porque coisas boas vão chegar, coisas boas vão vir se a gente dá oportunidade para elas chegarem. Se a gente fica estagnado, parado, compactado no mesmo lugar, não tem como as coisas alcançarem a gente. Então a gente tem que dar o espaço para as oportunidades chegarem. Não achem que isso foi fácil de aceitar, não, viu? Porque eu era assim até ano passado. Faz quanto tempo eu gravo vídeos de autoconhecimento e só cheguei a um pouco disso meses depois. O processo de você sair da zona de conforto, de você entender o que você precisa fazer, entender quem você é, não é um processo fácil, não é um processo tranquilo, é um processo demorado, demanda choro, tempo, pensamento, reflexões, noites em claro, insônia, cappuccinos, chazinhos quentes. E não pensem que vai ser fácil, não pensem que é um processo tranquilo. Crescer dói, mas é uma dor necessária, é uma dor que a gente precisa passar. E quanto antes você entender isso, que você precisa sair da zona de conforto, que o colinho da sua mamãe, do seu papai, do seu avô, do seu responsável não dura pra sempre, é melhor pra gente. Porque nossos pais já passaram por isso, mas agora é a nossa vez de passar por isso, é a nossa vez de crescer, entendeu? Eu não sei quantos anos você tem, se você quiser me comentar aqui nos comentários, comentar nos comentários. Pra mim, eu vou ficar muito feliz, porque eu quero entender o público que eu tenho, eu quero entender com quem eu tô falando pra poder falar melhor, pra poder ajudar vocês da melhor forma possível. Mas enfim, esse é o papo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado e eu espero trazer mais vídeos aqui pro canal. Esse provavelmente vai ser o início de um novo ciclo aqui pra mim. Vou tentar postar mais vídeos assim, gravar mais vídeos assim, porque o problema não é nem postar, o problema é gravar. Beijo pra todos vocês, tchau! E até o próximo vídeo. Eu estou rouca, não liguem. Beijo.